Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossos estudos aqui referente a esse ponto tão importante da matéria. Vamos falar sobre 3 conceitos fundamentais: matéria, substâncias e misturas. A matéria, como nós já ouvimos falar, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E é um termo geral para substâncias na qual todos os objetos físicos consistem, ou seja, praticamente tudo que existe é composto por matéria. E a matéria ela é formada por moléculas. E essas moléculas, por sua vez, são formadas por partículas minúsculas chamadas de átomos. E o conceito de substâncias? As substâncias elas podem ser consideradas como puras ou ainda podem ser consideradas como compostas. Mas falando sobre substâncias puras, a substância pura ela pode ser simples ou a substância pura ainda pode ser composta. Qual que é a diferença de uma substância pura simples para uma composta? É que aquela que é formada, a simples é formada por um único tipo de molécula, ou seja, um único tipo de material, e ela possui propriedades constantes, bem definidas, como, por exemplo, propriedades químicas, como densidade, ponto de fusão, lembrando que a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, possui essa característica bem definida, então, as substâncias que são consideradas simples. Já as substâncias puras compostas são formadas por moléculas que apresentam 2 ou mais elementos químicos. Por exemplo, a molécula da água é uma substância pura, porém composta. Ela é formada então por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Ou ainda o cloreto de sódio, o sal de cozinha, né? O sal de cozinha ele é formado pelo cloro e também é formado pelo sódio. Então essa diferenciação das substâncias compostas aí que nós temos aí diferenciando. E podemos entender ainda melhor o conceito de mistura. A mistura é formada por 2 ou mais substâncias, sendo cada uma destas denominada componente. Cada parte de uma mistura é um componente. E essas misturas elas também podem ser classificadas em 2 grandes grupos, de acordo com a fase, ou seja, fase em uma mistura é cada uma das porções que apresenta aspectos homogêneo ou uniforme. Por exemplo, classificação das misturas. Mistura homogênea. Toda mistura apresenta apenas uma única fase. É possível observar aqui nessa figura, nesta mistura que tem apenas uma única apresentação, uma cor única aqui, é considerada uma mistura homogênea. Já a mistura heterogênea é toda mistura que apresenta pelo menos 2 fases ou mais. Por exemplo, se nós colocarmos umas bolinhas dentro de um líquido aqui, é possível perceber nitidamente os 2 elementos, componentes aqui desta mistura. Então nós temos aqui uma mistura de 2 fases e ou ainda 3 elementos ou mais componentes de uma determinada mistura. A diferença importante também da mistura também em relação ao nosso primeiro aqui estudo das substâncias, assim como na substância nós vimos bem lá, elas têm propriedades constantes, já na mistura elas apresentam propriedades físicas variáveis. Estas dependem por quê? Porque elas dependem da quantidade e das propriedades de cada um dos elementos que compõem essa mistura. Então você tem aí a mistura com essa característica tão importante, né? Ela não apresenta propriedades físicas fixas, ela tem propriedades variáveis. Isso é muito importante nós guardarmos e termos isso conosco nos nossos estudos. E resumindo aqui, a matéria, que é o elemento constituinte, ela compõe então as substâncias, que podem ser simples ou podem ser compostas, e compõe também as misturas. E as misturas que podem ser homogêneas
ou heterogêneas. Até o próximo encontro, pessoal. Nós nos falamos mais sobre esses temas tão importantes das ciências.